lá, meus amigos, vamos conversar um pouquinho agora sobre FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, vamos para a Lei 8.036 para falar do FGTS. Primeira informação que eu trouxe aqui para vocês, incompatibilidade com a estabilidade decenal. Isso aqui está atrelado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a própria criação dele. Olha o que acontece. Nós tínhamos no artigo 492 da CLT a chamada estabilidade decenal, que era conquistada quando o empregado permanecia 10 anos na empresa. Permanecendo 10 anos na empresa, ele adquiria estabilidade e só podia ser demitido por justa causa, e justa causa é reconhecida judicialmente, por meio do inquérito para apuração de falta grave. Então, se eu permanecesse 10 anos na empresa, eu não podia mais ser demitido sem justa causa. Eu só podia ser demitido por justa causa desde que a empresa levasse essa questão ao Poder Judiciário e o juiz do trabalho reconhecesse a falta grave. Ou seja, uma dificuldade danada depois para demitir o empregado após 10 anos de empresa. Essa estabilidade decenal foi sendo substituída aos poucos pelo FGTS. A primeira lei do FGTS é de 66, só que ele era naquele momento facultativo. Quando da contratação, o empregado, ele dizia se queria ser contratado no sistema do FGTS ou na estabilidade decenal. Com o tempo, o legislador percebeu que os próprios empregadores não queriam mais admitir quem escolhia pela estabilidade decenal. Todo mundo praticamente contratado era sistema FGTS. O que o legislador constituinte 88 pensou? Vamos instituir o FGTS obrigatório. Então, a partir de 88, o sistema do FGTS passou a ser obrigatório. Todos os contratados após 88 já ingressavam no sistema do FGTS. Por isso que não foi mais possível a aquisição da estabilidade decenal após 5 de outubro de 88. Claro que, em virtude de direito adquirido, quem já tinha a estabilidade decenal quando da entrada em vigor da Constituição de 88, permaneceu com aquele direito. Quem não tinha os 10 anos ainda não conseguiria mais adquirir a referida estabilidade. E aí percebam então que o FGTS ele foi criado para ser um substituto à estabilidade decenal. Por isso que nós afirmamos aqui a existência de uma incompatibilidade entre FGTS e estabilidade decenal da CLT, na medida em que o FGTS foi criado para substituir essa estabilidade. Agora, da mesma forma que o FGTS é incompatível com a estabilidade decenal da CLT, nós temos que tomar cuidado também com o seguinte: ele não é incompatível, o FGTS não é incompatível com outras espécies de estabilidades. As estabilidades provisórias ou não provisórias. Eu posso ter, por exemplo, no regulamento da minha empresa, uma norma sobre estabilidade. Eu não tenho mais a estabilidade decenal genérica da CLT, mas eu posso ter direito a uma estabilidade decenal do regulamento da empresa. Eu posso ter direito a uma estabilidade decenal de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva. Veja que o FGTS não é incompatível com essas outras estabilidades, não. Essas estabilidades que são criadas por outras fontes do direito do trabalho, não. A incompatibilidade é em relação tão somente à estabilidade decenal da CLT, porque era genérica, era para todos os trabalhadores, ok? Depois, segundo ponto que eu coloquei para vocês aqui, percentual e base de cálculo, o FGTS vai ser depositado pelo empregador. É só o empregador que arca com o FGTS. Ele, empregador, vai depositar 8% mensal sobre a remuneração. Toma cuidado, galera, porque não é sobre o salário.
é sobre a remuneração. E aí você sabe a diferença entre salário e remuneração. Na remuneração eu levo em consideração os valores pagos a título de gorjetas. Então, por exemplo, tenho ali um bar, tenho um restaurante com garçons que recebem gorjetas. Na hora de eu depositar os 8%, eu tenho que levar em consideração o que eu pago para eles e o que eles recebem a título de gorjeta, porque é remuneração. Eu pago R$1.000 de salário, eles recebem uma média de R$300 de gorjetas, 1.400 a remuneração. Na hora de depositar os 8% do FGTS, eu vou depositar com base nos 1.400, porque é a remuneração, é salário mais gorjetas. Então, mensalmente, o empregado terá direito a esse depósito de 8%. Bruna, eu já ouvi falar que daria 8,5%. Olha o que acontece. O empregador realmente deposita 8,5%. 8% vão para o empregado, que é o que interessa para a gente agora. E 0,5% vai para a União, vai para o governo. Então, realmente, o empregador deposita 8,5%, 8% para o empregado, 0,5% para a União, para o governo. Ok, galera? E remuneração é a nossa base de cálculo. Talvez um dos pontos mais cobrados em concurso aqui sobre FGTS seja esse daqui, artigo 15, parágrafo 5º da lei do FGTS, que é a incidência do FGTS, ou seja, a necessidade do seu pagamento quando há o afastamento por acidente de doença e serviço militar obrigatório. Vejam que o meu empregado, ele está afastado do serviço, está afastado do trabalho, porque sofreu um acidente de trabalho. Então, os 15 primeiros dias eu remunerei, depois ele passou a ser remunerado pelo INSS. Passou a receber o auxílio-doença do INSS. Percebam que o nosso contrato de trabalho, ele sofreu suspensão. Vejam que a partir do 16º dia eu tenho suspensão do contrato de trabalho, na medida em que eu, empregador, não estou pagando salários e ele também não está trabalhando. Ele está recebendo do INSS. Apesar de termos suspensão do contrato de trabalho, o FGTS continua sendo devido. Eu, empregador, continuo depositando o FGTS desse empregado, porque ele está afastado em decorrência de acidente de trabalho. Se ele estiver afastado por serviço militar obrigatório, é a mesma coisa. A União estará pagando o valor devido a ele, ele não estará trabalhando para mim, mas o pagamento, o depósito do FGTS continuará sendo devido. Então, essa informação cai muito em concurso. Se eu devo ou não depositar o FGTS nessas duas situações. Se o afastamento for por acidente de trabalho, por serviço militar obrigatório, continuo pagando sim, continua sendo devidos os depósitos do FGTS, ok? Outro ponto aqui, deixa eu ver se já é a prescrição. Exatamente isso. Ó, galera, tivemos uma alteração extremamente importante aqui no ano passado, em decorrência de um julgamento do Supremo. O Supremo, ele reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 23, parágrafo 5º da Lei 8.036, que falava de uma prescrição do FGTS trintenária. Até o ano passado, até 2014, a prescrição do FGTS era de 30 anos, era trintenária. Tanto que nós tínhamos ali a súmula 362 do TST que chovia nas provas de concurso. Banca de concurso sempre trazia esse tema da prescrição trintenária do FGTS. Por quê? Nós sempre pensamos assim, direito trabalhista, prescrição, 5 anos, quinquenal. O FGTS que era diferente, que era trintenário. Só que ano passado o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da norma que aumentou o prazo de prescrição.
E logo, a prescrição do FGTS, que era trintenária, passou a ser quinquenal, assim como de outros direitos trabalhistas. Nós passamos aqui a aplicar para o FGTS o artigo 7º, 29 da Constituição Federal, que prevê a prescrição quinquenal, a prescrição de 5 anos. Tanto que, para adequar a situação, a súmula 362 foi alterada pelo TST agora em 2015. Para adequar aqui ao julgamento do Supremo, a súmula foi alterada. Prescrição do FGTS, 5 anos, agora quinquenal, assim como dos outros direitos. Ou seja, galera, temos que tomar mais cuidado agora. Agora tem que controlar mais os depósitos de FGTS. Se um depósito feito há mais que deveria ter sido feito e não foi realizado há mais de 5 anos, eu terei prescrição dele. Então, prescrição quinquenal do FGTS. Se cair agora a trintenária, você coloca errado, ok? E para a gente fechar aqui, para a gente finalizar, ó, os domésticos. Os domésticos passaram a ser aqui contribuintes obrigatórios do FGTS, passaram a ser beneficiários, melhor dizendo, do FGTS. Passou a ser obrigatório pela Lei Complementar 150 de 2015, a nova Lei dos Domésticos. Eles passaram a ter o direito a esse depósito de 8% também, o que era facultativo, o que era realizado apenas se o empregador quisesse. Hoje, com a Lei Complementar 150, é absolutamente obrigatório. Ok, meus amigos? Então, falou em FGTS hoje, obrigatório para urbano, rural, doméstico, para todos os empregados. Tchau, tchau, um abraço.